Para vocês a máscara de proteção feita com crochê, porém forrada com tecido. Vocês viram que o ministro da Saúde, ele liberou o uso de máscaras caseiras a partir de agora, tá? Você pode fazer e pode utilizar. Ele recomenda que você faça uma boa quantidade para você ir trocando durante o dia, poder higienizar, enquanto aquela estiver higienizando, você ter outras para usar. Então, eu fiz aqui utilizando como forro a viscolaicra, tá? Eu tinha aqui em casa à minha disposição a viscolaicra e tinha outros tecidos de algodão. Porém, tecido de algodão normalmente é recomendado para peça íntima, por deixar a ventilação passar e arejar a área. Então, não deve ser interessante para utilizar nas nossas máscaras. Por isso, eu estou utilizando tecido sintético, que eu também tinha aqui, que é a viscolaicra, que eu já utilizava para fazer forro de peças de banho. Tá? Numa época que eu não conseguia ter acesso a forro para biquíni, que é um forro bem específico, então eu utilizava a viscolaicra no lugar para forrar biquínis, croppeds e etc. Então foi o que eu utilizei. O fio que você vai utilizar, Anne, Camila Fashion, Brunello, o que você tiver em casa, tá? Quer fazer todo colorido, faz. E aí fica por conta da sua imaginação que você vai adicionar a ela. Estou ensinando o modelo básico. E eu fiz aqui utilizando, a que eu vou estar sempre fazendo é com a agulha número 2. Mas a primeira que eu fiz foi a de teste, que foi a que eu ensinei pra vocês exatamente o que tá lá no gráfico da minha colega coreana. Que vou deixar tudo linkado aqui na descrição pra vocês estarem conferindo a aula original e também o perfil dela no Instagram, tá? Eu fiz com a agulha 1,75, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês a diferença que dá. A mesma quantidade de pontos e de carreira, só que uma feita com 1,75 e a outra com a número 2. Essa daqui, a primeira, que eu fiz com 1,75 e fiz com 40 correntinhas de alça, que é o recomendado no gráfico. Olha, ficou bem folgada as correntinhas. Veja a altura que tá. É uma altura boa já, tá? Mas com a agulha número 2 fica melhor ainda. Vai ficar um pouco maior, tanto na altura quanto na largura. Essa eu nem forrei porque eu não vou usar. Essa aqui pra mim é só uma experiência. A que eu vou realmente usar e que eu vou fazer outras iguais é essa daqui que eu utilizei a agulha Duna número 2, tá? E aí eu já reduzi a quantidade de correntinhas para 30 em vez de 40. Mas durante a aula eu vou dar essas informações para que você não se perca e não precise estar decorando agora. Vou vestir ela para que você veja. Veja só. Tá vendo que fica mais alta? Ela fica mais alta, ela fica mais larga na lateral. E com 30 correntinhas, ó, ficou perfeita. Tá ajustadíssima no rosto, tá perfeito. Não tem o que alterar mais. Aqui é só acrescentar alguma coisa que eu queira depois no futuro, sei lá, alguma gracinha. Mas enfim. Para quem quiser fazer qualquer alteração em tamanho para fazer infantil, você vai fazer uma primeira de adulto, vai moldar na sua criança e aí vai ver quantas quantidades de carreiras que precisa diminuir ou quantidade de pontos. Não faça alterações em quantidades aqui, ó, nessas reduções iniciais, nem de pontos baixos nem de meio pontos altos. A sua alteração será apenas aqui no centro, na quantidade de pontos aqui no centro, ok? Que é o de ponto alto, é o único que você pode mexer. Dito isso, então agora você vai ficar aí com a aula e não esqueça de seguir as orientações do secretário de saúde do seu estado quanto à utilização e higienização das máscaras, combinado? Vamos para a aula? Está iniciando, tá? Fazendo aqui 45 correntinhas. O barulhinho que você pode estar ouvindo de fundo é do ventilador, tá quente demais, eu tive que colocar ele no máximo. Porque tá ameaçando trovejar e tá quente, absurdamente quente aqui em Itabuna hoje. Então, primeira coisa que você vai fazer, 45 correntinhas, tá? Eu vou fazer as 45 e já retorno com vocês. Estou aqui com as 45 correntinhas e vou fazer apenas mais uma, tá? Que é pra virar. Então, a partir de agora, dessa correntinha que eu segurei aqui, eu vou trabalhar 8 pontos baixos. Então, eu venho nessa aqui que eu tava segurando, vou introduzir minha agulha, puxar a laçada e fazer o ponto baixo. Venho pra próxima. Quem quiser também, gente, se sentir mais à vontade, pode fazer de 2, tá? 2 correntinhas pra virar. Tenho 2 pontos baixos. Opa! 3,
4, 5, vamos pro próximo aqui, 6. Esse início aqui é mais chatinho, porque você tem que trabalhar em cima da correntinha. 7 e 8. Esses pontos baixos a gente repete no início e no final a mesma quantidade, tá? Você vai encerrar também com 8 pontos baixos lá no final. Agora eu vou fazer aqui meios pontos altos, que você dá a laçada na agulha, vem aqui, ó, na correntinha, puxa a laçada como se fosse o ponto alto, mas você vai tirar os 3 de uma vez, tá? Você vai repetir isso 3 vezes. Então, já tem o primeiro, aqui o segundo, e no próximo à frente a gente faz o terceiro. Então, tô com 3 meios pontos altos aqui. Agora eu vou trabalhar 23 pontos altos. Então, a partir da próxima correntinha à frente, eu já subo os pontos altos, tá? Serão 23, então eu vou estar aqui adiantando, né? Vamos falar o infinitivo direito. E aí, eu volto com vocês quando eu estiver aqui com 23 pontos altos feitos. Até o momento eu tenho apenas 3, tá bom? Vamos lá? Estou com os 23 pontos altos feitos. Vou fazer novamente 3 meios pontos. Então, faço aqui como se fosse um ponto alto, mas eu tiro todas as laçadas de uma vez. 1, 2, 3. E o restante é de ponto baixo. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, igual ao início. Vai ficar dessa forma aqui. Viro o meu trabalho, subo uma correntinha e faço aqui nesse primeiro ponto outro ponto baixo. Vamos repetir novamente todas as quantidades, tudo igual. Então, vamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos, seguido por 1, 2, 3 meios pontos altos. Depois disso, vem os meus pontos altos. E depois eu termino lá, no final da carreira, do mesmo jeito. 3 meios pontos altos e 8 pontos baixos. Você vai repetir isso até ter 11 carreiras. Na 12ª, tem uma diferenciação que vai acontecer aqui no meio dos pontos altos, tá? Então, eu vou voltar com vocês na 12ª carreira, quando eu já tiver feito os pontos baixos e os meios pontos altos, porque vão continuar igual. O que vai modificar vai ser uma besteirinha, um aumentozinho, mas que eu vou mostrar. É melhor do que eu só falar agora e depois alguém não conseguir fazer, tá? Então, faça aí 11 carreiras e na 12ª, após fazer os meios pontos altos, eu retorno. Explicado, voltei na 12ª carreira, que tem 11 carreiras feitas, tá? O total de carreiras que tem desse gráfico são 14, tá? Tô seguindo exatamente a quantidade de pontos e carreiras que tem lá no gráfico. Então, agora eu vou trabalhar aqui 11 pontos, e aí,
No 12º ponto, nós vamos fazer um aumento de 3 pontos. Então, já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Então, no 12º, eu vou fazer um ponto, dou uma laçada, no mesmo lugar faço o segundo ponto, e no mesmo lugar faço o terceiro ponto. Vai ser só isso, e é só para essa carreira, tá? Segundo o gráfico que tá disponível para que vocês possam conferir. E vocês também podem estar verificando, tá? Lá na aula original da coreana. Então, tem esse aumento de 3 pontos aqui no centro, tá? Para a próxima carreira não tem mais aumento, você apenas trabalha cada um desses pontos. Aí não serão mais 23, serão 26 pontos, né? Que você irá trabalhar. E sempre a finalização igual. Então, esse é o 12ª carreira. Eu ainda preciso de mais 2 antes da gente fazer aqui as cordinhas para prender nas orelhas, né? Então, vou terminar essas próximas carreiras. Volto com as 14 carreiras prontas para estarmos trabalhando as fitas laterais. Então, vai estar desse jeito aqui. Essa parte que tem os aumentos é para a parte para cima, pro nariz. Para quem desejar que ela fique maior, que cubra o queixo, aí vai ter que trabalhar algumas carreiras mais, umas 2 ou 3, tá? Antes de fazer esse aumento aqui. Depois desse aumento, mais 2 carreiras, tá? Então, agora, nós vamos fazer aqui 40 correntinhas, tá? Que é o recomendado lá no gráfico. Como é a primeira que eu tô fazendo, tenho que seguir estritamente o que está lá. Então, aqui direto, ó, da última que eu fiz, eu vou fazer 40 correntinhas e depois eu vou vir unir aqui na ponta, tá? Então, vou adiantar e já volto com vocês. Tô aqui com as 40 correntinhas feitas, eu vou ver aqui se ela tá toda viradinha certinha pra cima, tá? Que é a parte da frente da correntinha, que é pra não ficar embolado depois, tá? Porque a gente vai voltar depois fazendo pontos baixos. Então, eu venho aqui, ó, na primeira carreira aqui de baixo e introduzo. Eu não vou começar já a trabalhar aqui agora, tá? Vou fazer as outras do outro lado. Ai, encontrei minha tesoura, então eu vou cortar. Vou encerrar aqui por enquanto, mas aqui ainda vai pontos baixos, tá? Segundo o gráfico, nós contornamos a peça inteira com ponto baixo. Então, eu venho aqui pro outro lado, onde eu vou estar também fazendo a mesma coisa. Introduzo minha agulha aqui, ó, no primeiro ponto. Vou puxar aqui a laçada. Você vai fazer como se sentir mais confortável, tá? Pode fazer um nó, pode fazer como você costuma trabalhar. E eu trabalho dessa forma, passo por cima aqui da agulha o fio e faço aqui a minha correntinha, tá? Aqui depois, ó, esse fio vai ser conduzido pelos pontos baixos para acabamento. E eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Então, eu vou fazer aqui até ter 40 e vou unir cá. Depois que eu unir, eu já começo direto os pontos baixos. Então, eu vou terminar aqui, já volto quando estiver aqui para já fazermos os pontos baixos. Estou novamente com 40 correntinhas. Venho aqui no início, eu vejo aqui, ó, ela tá toda viradinha certinha pra mim. E eu vou aqui prender com um ponto baixíssimo. Nesse mesmo lugar, eu subo uma correntinha e faço um ponto baixo. Agora, eu trabalho um ponto baixo para cada ponto de base. E, inclusive, nessas correntinhas, você vai trabalhar um ponto baixo para cada corrente feita para as laterais, tá? Então, ó, é só isso aqui. Eu vou adiantar e vou voltar com você lá no início das correntinhas, tá bom? Então, vai estar desse jeito aqui.
Vou agora tá trabalhando em cima das correntinhas, tá? Venho aqui, ó, direto na correntinha. Essa parte vai ser a mais chatinha, tá? Que talvez demore um pouquinho mais, porque a gente vai ter que trabalhar em cima das correntinhas. Um ponto para cada correntinha dessa feita, tá? Então, são 40 pontos que você vai trabalhar. E aí, quando você chegar lá do outro lado, você vai fazer a mesma coisa, tá? Vai continuar. Aqui vai ser como se estivesse, tá, unificando tudo, tornando uma peça só. Você vai trabalhar lá na parte de baixo também a mesma coisa, contornando, voltando por cá, passando por aqui e finalizando aqui com ponto baixíssimo, cortando a linha e fazendo acabamento do fio, tá? Onde você passar que tiver fio, você já vai trabalhando o ponto baixo em cima, que já adianta o seu trabalho e é menos fio para você se preocupar. Depois disso, resta apenas fazermos o forro para ela, tá? Quem quiser pode estar forrando com a máquina de costura, para quem sabe costurar e tem máquina em casa. Para quem não tem máquina em casa ou não sabe costurar, nós vamos fazer a costura dele à mão, tá? Com uma agulha de costura simples. Então, eu vou agora terminar de fazer isso aqui e eu volto com vocês pra gente fazer essa costura do forro. Antes de continuarmos, eu decidi fazer um teste utilizando a agulha número 2, tá? Essa agulha Duna número 2. Essa daqui eu fiz com a agulha 1,75. Essa daqui eu fiz usando a mesma quantidade de pontas, a mesma quantidade de carreiras, tudo igual. 45 correntinhas de base, 14 carreiras de altura, mesma quantidade de pontos, com a agulha 2 e ficou bem maior. Olha, pra você ver aqui a diferença, tá? Ela tá maior, um centímetro e alguma coisa por aí. Deixa eu botar essa daqui por cima que fica melhor pra entender, tá? Tá vendo? Não é muito, mas é um aumento que faz a diferença no rosto. Eu achei que fez uma grande diferença no meu rosto, tá? E aí eu trabalhei menos as correntinhas laterais, porque eu achei essa levemente folgada com 40, tá? Eu faria 35 aqui com usando a agulha 1,75. Mas como eu tava usando a agulha número 2, eu resolvi fazer com 30 correntinhas e ficou perfeito o ajuste, tá? Então, creio que já recomendei no início do vídeo, né? Trabalhar com a agulha 2 e no lugar de 40 correntinhas fazer 30, pra ficar perfeito. Então, como essa aqui vou deixar como o meu teste, mas que para você seguir a videoaula ela é válida por causa da quantidade de pontos que é igualzinho aqui, tá? Essa aqui eu nem vou forrar, porque eu nem vou usar. Eu vou fazer agora todas usando a agulha número 2, então eu vou forrar essa daqui, tá? Eu vou estar forrando utilizando viscolaicra, que é o que eu tenho aqui em casa, já que o secretário de saúde aqui da Bahia disse que qualquer tecido serve, eu vou usar o que eu tenho, que é essa viscolaicra. E aí você pode utilizar o que você tiver. Eu tenho ela aqui em duas cores, eu tenho em preto e tenho em branco. Olha, em preto como fica e no branco. Eu gostei mais dela com fundo preto. Olha só como eu vou fazer. Eu vou abrir ela toda aqui. Você vai fazer isso com o tecido que você tiver em casa. Ela tem que estar bem abertinha, porque eu vou forrar ela daqui e aqui, tudo, tá? Nessa última carreira aqui, ó, nós vamos estar fazendo a costura. Então, eu vou alfinetar ela aqui pra facilitar o meu corte. Deixa eu procurar meus alfinetes. Então, tá aqui. Eu vou ter o cuidado aqui de não cortar as fitinhas laterais. E vou estar cortando agora, tá? Eu vou deixar um meio milímetrozinho, que é pra eu poder fazer a dobra e fazer acabamento do tecido. Então, agora é só seguir aqui o desenho. Se você for fazer também infantil, é importante forrar. E aí, o que eu vou te aconselhar? Que você faça essa primeira, meça na sua pequena, na sua criança que tem em casa,
E aí veja o quanto você vai precisar diminuir, que aí você pode calcular o quanto você vai diminuir de pontos na parte de dentro, tá? Quantidade de carreiras aí continua a mesma. Eu acredito, né? Ou você vai ver aí também se não ficou grande demais para diminuir aí umas 3 carreiras. Quem sabe? Então, vou continuar cortando aqui, vou ajeitar depois, tá? Pra melhorar esses pontos que estão assim. E aí eu volto pra gente costurar. Preto, gente, porque essa cor é mais escura, então achei que ficou mais legal com preto. Mas se eu fosse forrar esse daqui, eu usaria o branco. Você vai usar o tecido que você tiver em casa. Então, antes de eu fazer minha costura, eu posso facilitar a minha vida já fazendo a vira aqui do tecido, que é pra fazer o acabamento dele. E eu vou alfinetando já pra ficar no jeito que eu preciso costurar. Vai tornar minha costura mais fácil, mais tranquila, tá? Eu sempre faço assim para forrar biquíni de crochê, tá? A calcinha ou bojo, quando não se quer colocar aquela parte de aquele bojo industrial, sabe? Então, é desse jeito. Eu vou fazer isso aqui agora ao redor dele todo. Então, agora eu vou usar aqui agulha de costura, linha também de costura. Tô usando linha rosa, porque se passar algum fio pro lado de cá, não vai ficar aparente, tá? Eu não vou costurar com preto. E eu já vou começar a costura aqui num cantinho, porque se você souber fazer o cantinho e fazer o ponto, você já sabe fazer tudo. E quem já tem o costume de forrar biquíni de crochê, é a mesma coisa, nem precisa me acompanhar. Então, eu prendi aqui, eu fiz um nó na ponta da linha, prendi ele aqui dentro do ponto. E agora eu venho aqui, ó, de baixo pra cima, pegando o tecido e o crochê, pra eu poder fazer minha costura, tá? Deixa eu puxar aqui esse fio direito. Que ele tá puxando bem um fio e não tá o outro, aí. Então, só vou fazer assim, ó, de baixo pra cima. Opa. É mais chatinho com 2 fios? É, mas eu acho mais seguro, porque já que nós precisaremos estar lavando bastante, né? Isso aqui, então, com um fio só, pra quebrar a costura é mais fácil. Então, você vai fazendo assim, ó, vai fazendo no cantinho, tá vendo? Vai no mesmo lugar e vai mudando a posição da agulha, que é pra poder ir fazendo o contorno. Só isso, de baixo pra cima. E aí, você vai se esforçando por manter sempre a mesma altura aqui, ó, da costura, tá? Pra ficar o mais uniforme possível, pro seu trabalho ficar bonito, né? Porque você tá fazendo só pra você, que não precisa ficar bonito, tá? E aí, pra quem tá assim com tempo livre, pra quem não trabalha com pedidos, principalmente, dá pra fazer pra família toda, né? Não gasta muita linha, eu gasta linha, mas não é demais. Você pode estar fazendo aí toda colorida, com sobras de fios. Pra quem está com falta de Anne ou de Camila Fashion, que essa daqui foi Camila Fashion, ou Brunella, você pode estar usando Clea em fio duplo, pode estar usando a Camila Mil em fio duplo, porque elas em fio duplo vai equivaler a Anne, a Camila Fashion, tá? Agora, essas outras, Anne, Camila Fashion, Brunella, todas em fio simples. Então, agora vai ser, ó, um trabalho de paciência, tá vendo? Quando eu precisar trocar de fio, eu vou fazer um nó aqui no próprio ponto, passo o meu fio aqui, escondendo uma pontinha, corto o excesso e começo de novo como eu comecei aqui. É bem simples essa costura, ele vai ficando dessa forma aqui, olha. Vou terminar minha costura agora. Já terminei aqui de fazer toda a costura.
vai estar desse jeito aqui, tá vendo? Agora eu só tenho que fazer mais, tá? A recomendação do ministro é que tenha pelo menos 4 ou 5 para ir trocando, mas eu pretendo fazer mais do que isso e tô pensando também em tentar fazer ela só com tecido e costurada o tecido no crochê, entende? Então, se eu testar e der certo, eu volto e ensino pra vocês. Então, gente, essa foi minha aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que você faça aí. Se você tiver redes sociais, me marca na imagem quando você publicar a foto com a sua máscara. Me marca lá, @crochês da Letícia lá no Instagram, tá? Eu vou amar ver. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!